Bom, pessoal, chegou aqui agora a vez das questões de física, né? Então, de 11 a 16, a gente vai resolver aqui todas as questões de física da prova. Então, começando com a questão 11, o órgão Raymond, instrumento eletromecânico inventado por Lawrence Raymond e John Hannert em 1935, como alternativa aos órgãos de tubos em igrejas, rapidamente tornou-se popular entre músicos de jazz e de outros gêneros musicais. O funcionamento do instrumento é baseado num conjunto de rodas fônicas, discos metálicos com dentes magnetizados que giram próximas a bobinas eletromagnéticas, sensores, conforme a figura A. À medida que os dentes passam em frente ao sensor, o fluxo magnético através da bobina varia, dando origem a uma corrente elétrica que oscila com um período correspondente à passagem de cada dente. Essa corrente elétrica é então amplificada e alimenta os alto-falantes. Na letra A, se a roda fônica da nota Lá, de frequência 220 Hz, possui 8 dentes e tem um raio R igual a 3 centímetros, qual é o módulo da velocidade linear de um ponto na extremidade de um dente? Bom, pessoal, aqui a gente vai ter o seguinte, uma questãozinha bem simples, né? A gente tem V igual a ômega R. V, velocidade linear, ômega, velocidade angular, e R é o raio da roda dentada, tá? Só que ômega é igual a 2πf. Ômega é igual a 2π vezes a frequência. Ele deu a frequência aqui, ele deu o raio, então eu consigo descobrir a velocidade. V vai ser igual a 2πf vezes R. Só tem um detalhe aqui que a gente tem que tomar cuidado, tá? A frequência está em Hertz, uma unidade de medida do sistema internacional. Então, a gente tem que passar esse centímetro aqui para metro. Então, o raio vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Bom, o π é igual a 3. Lá em cima, na segunda página da prova, junto com a tabela periódica, veio assim: quando necessário utilizar G, gravidade, igual a 10, e π igual a 3, tá? Então, a gente vai substituir aqui o π por 3. Então, vai ficar o seguinte: V é igual a 2 vezes 3, que é o π, vezes a frequência, que é 220, vezes o R, que é 3 vezes 10 a menos 2. E fazendo essa continha, nós vamos chegar numa velocidade de 39,6 metros por segundo, tá? Então, essa é a nossa resposta. Pessoal, quando vocês estiverem na prova, resolvendo a prova, vocês não vão deixar simplesmente V igual a 39,6 metros por segundo. Vocês vão escrever na resposta. Coloca o seu raciocínio lá e escreve no final. A velocidade linear é 39,6 metros por segundo, tá bom? Deixa muito claro qual é a sua resposta final. Se você não fizer um raciocínio claro, eles não vão corrigir assim totalmente certo, né? Pode ser que eles não entendam o seu raciocínio e deem meio certo ou até errado. Então, coloquem direitinho lá o raciocínio, bonitinho, para não ter problema na hora da correção, tá bom? Bom, vamos ler a letra B, então. Uma fonte contínua de força eletromotriz, E igual a 24 volts, e resistência interna Rint, alimenta um amplificador de áudio. A figura B apresenta um circuito com a fonte e sua resistência interna ligadas à resistência RL igual a 8 ohms, equivalente ao circuito do amplificador. Se a queda de tensão em Rint é igual a Uint, 4 volts, qual é a potência PL dissipada por RL? Nossa, que confusão, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó. Isso tudo aqui é a bateria do meu sistema, tudo bem? A bateria em si tem 24 volts. Só que dentro da bateria a gente tem uma perda
que é a resistência interna, tá? Quanto que eu perco de voltagem para essa aqui, resistência interna? Eu perco U igual a 4 volts, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu não tenho a força eletromotriz 24 volts, eu perco isso daqui dentro da bateria. Então, o que vai sair aqui para o nosso sistema vai ser o L igual a força eletromotriz menos o que eu perco lá dentro, que é o U int. Então, meu UL vai ser 24 menos 4. O UL, que vai alimentar esse resistor aqui de fora, vai ser 20 volts. Beleza. E agora, como que eu calculo a potência? Bom, eu tenho a voltagem e eu tenho a resistência. Eu sei que P é igual a I vezes U, só que eu não tenho a corrente, tá? Mas eu também sei que U é igual a R vezes I. Então, se eu isolar a corrente, passando o R lá, dividindo, né? Eu vou ter o U sobre R. E aí, eu substituo a corrente aqui, ó. Então, eu vou ter P igual a U ao quadrado, porque tem esse U e esse U. Então, eu vou ter U ao quadrado sobre R. E agora, eu encontro a potência. Então, eu vou ter P igual a U ao quadrado, quanto que é U? 20. Então, eu vou escrever aqui, ó, 20 vezes 20. É 20 ao quadrado. Mas por que eu escrevi por extenso 20 vezes 20? Porque eu vou dividir por 8 e vou poder fazer alguns cancelamentos aqui, ó. Por 4 dá 2, por 4 dá 5, por 2 dá 1, por 2 dá 10. 5 vezes 10 dá 50 watts. E essa é a nossa potência. Novamente, façam o raciocínio bonitinho e escrevam por extenso. A potência dissipada no resistor RL é 50 watts, tá bom? Escrevam as suas respostas para ficar bem claro qual é a sua resposta final, tá bom? Bom, questão 12. Recentemente, cientistas internacionais realizaram um estudo sobre as opções para evitar um possível impacto de um asteroide com a Terra e estimaram que o tempo mínimo de antecedência do início das ações para impedir a colisão é de 5 anos. Na letra A, considere um asteroide de massa m igual a 3 vezes 10 a 15 kg, comparável com a massa do asteroide que supostamente colidiu com a Terra e causou a extinção dos dinossauros. Esse asteroide vai se deslocar em direção à Terra com uma quantidade de movimento de módulo 1,2 vezes 10 a 20 newton por segundo. Na tentativa de evitar o impacto, pretende-se lançar um míssil na Terra em direção ao asteroide, de modo que, com o choque, seja gerado um impulso que altere a velocidade do asteroide em módulo ou direção. Suponha que essa operação ocorra com sucesso, reduzindo o módulo da velocidade de deslocamento do asteroide pela metade. Desprezando a variação da massa do asteroide durante a operação, calcule a variação da energia cinética do asteroide como resultado da operação. Nossa, é um enunciado gigante, né? O que ele está falando aqui? O que ele quer, né? Bom, ele quer a variação da energia cinética do asteroide. Ele quer ΔE cinético, tá? O que ele dá para a gente? Ele dá a massa do asteroide e ele dá uma quantidade de movimento do asteroide. Quantidade de movimento, tudo bem? O que é quantidade de movimento? MV, tá? Aí vocês vão olhar essa unidade de medida aqui, que nem eu fiz no começo, e vão falar, nossa, mas massa vezes velocidade, a unidade de medida é newton vezes segundo? Que coisa esquisita, né? Não, não é esquisito, não. Olha só, qual que é a unidade de m vezes v? É quilograma vezes metro por segundo. Quilograma é massa, metro por segundo, velocidade. Tudo bem? O que é newton vezes segundo? Newton é quilograma vezes
metro por segundo ao quadrado. Por quê? Quilograma é massa, metro por segundo ao quadrado é aceleração. Força é massa vezes aceleração, Newton, beleza? Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vezes o segundo. Cancela esse com o quadrado, vira quilograma vezes metro por segundo. Então, uma outra forma de colocar essa unidade aqui é Newton vezes segundo, tá tudo certo, tá? Então, olha só, eu tenho a quantidade de movimento inicial. Eu poderia encontrar a velocidade inicial, dividir por 2 e encontrar a quantidade de movimento final, ou usar a velocidade inicial e final para calcular a energia cinética. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Olha só. Energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Se eu elevar ao quadrado a quantidade de movimento, eu fico com m ao quadrado, v ao quadrado. Olha só, v ao quadrado eu já tenho aqui. Como que eu consigo m ao quadrado? Eu vou multiplicar por m em cima e embaixo. Tudo bem? Então, a minha energia cinética vai ficar igual a m ao quadrado, v ao quadrado, dividido por 2m. M ao quadrado, v ao quadrado é q ao quadrado. Então, eu vou ter a energia cinética em função da quantidade de movimento, a seguinte, q ao quadrado sobre 2m. Essa é a minha energia cinética em função da quantidade de movimento. Por que eu fiz isso? Olha só, o meu Q inicial é igual a massa vezes a velocidade inicial. Tudo bem? Ele fala que a velocidade final do asteroide vai ser igual a velocidade inicial dividido por 2, tá? Então, o meu Q final vai ser igual a m vezes o v final. Só que v final é vi sobre 2. Então, eu vou ter QF igual a m vezes vi dividido por 2. M vezes vi é QI. Então, eu vou ter QF igual a QI sobre 2. Portanto, eu já consigo achar a minha energia cinética direto aqui, ó. Eu vou colocar o QI primeiro, tá? Por quê? Porque a quantidade de movimento inicial é maior que a quantidade de movimento final. Então, como eu quero o módulo da energia cinética, né? Eu vou calcular ela positiva, tá bom? Então, eu vou ter QI ao quadrado menos QF ao quadrado dividido por 2. M, por 2m, tá? O que eu fiz, ó? Eu fiz energia inicial menos final, tudo bem? Podia fazer final menos inicial também, aqui vai dar um número negativo, por isso que eu inverti, tá? Então, olha só, a minha energia inicial é isso sobre 2m, e a minha energia final é isso sobre 2m, tudo bem? Então, vai ser inicial menos final sobre 2m, tá? Então, vamos substituir aqui os valores. O ΔE vai ser igual ao inicial, 1,2 vezes 10 à sexta ao quadrado, menos 0,6 vezes 10 à sexta ao quadrado. Por que é 0,6? Porque ele fala no enunciado que a quantidade de movimento inicial é 1,2. 1,2 vezes 10 a 20, eu coloquei 10 à sexta, né, pessoal? Eu vou corrigir lá, tá? Então, ó, 1,2 vezes 10 a 20, tá? 1,2 vezes 10 a 20 dividido por 2 dá 0,6 vezes 10 a 20, dá 0,6 vezes 10 a 20, tá? Então, vamos só corrigir aqui, ó. Aqui não é 10 à sexta. Aqui é 10 a 20, tá? Então, eu vou ter 1,2 vezes 10 a 20 ao quadrado, menos 0,6 vezes 10 a 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa. Olha só a massa. 3 vezes 10 a 15, tá? Então, aqui vai ser 3 vezes 10 a 15. Tá, agora vamos fazer essa conta, né? Então, aqui eu vou ter 1,2
vezes 1,2, vezes 10, 20 vezes 2. Quando a gente tem uma potência elevada a uma potência, a gente multiplica as potências. Então, 20 vezes 2 dá 40. Menos 0,6 vezes 0,6 vezes 10 elevado a 40. Dividido por 2 vezes 3 é 6 vezes 10 elevado a 15, tá? Aqui, ó, por 6 dá 1, por 6 dá 0,2 e por 6 dá 0,1, tá? Aí, a gente vai fazer a conta. Aqui, a gente vai ter 0,2 vezes 1,2 é 0,24. E 0,1 vezes 0,6 é 0,06. A potência é igual, ó, 10 elevado a 40. Então, a gente vai ter a energia igual a 0,24 menos 0,06 vezes 10 elevado a 40, dividido, aqui sobrou 10 elevado a 15, tá? 0,24 menos 0,06 é 0,18. Então, a gente vai ter 0,18 vezes. Olha só, o 15 está aqui embaixo somando. Ele vai subir negativo, ele está positivo, vai subir negativo. Então, eu vou ter 10 elevado a 40 menos 15. Então, a gente vai ter aqui a variação de energia, 0,18 vezes 40 menos 15, que é 25. Só vamos ajeitar aqui a notação científica, né? Então, a gente anda aqui uma casa para a direita, subtrai 1 do expoente. Então, a gente vai ter 1,8 vezes 10 a 24, e isso é em joules, tá bom? Então, finalmente aqui a gente descobriu a variação de energia cinética, e isso foi só a letra A, beleza? Agora a gente vai para a letra B. A letra B é mais simples, tá? Ao contrário do que acontecia em matemática, que normalmente a letra A era mais fácil, né? Aqui a letra B é mais fácil, tá bom? Então, considere agora um outro asteroide que sofre, de fato, o impacto com a Terra. Então, agora o asteroide vai bater e todo mundo já era, né? Considere também que o módulo da força de impacto na superfície da Terra, agindo sobre o asteroide, varia em função do tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Calcule o módulo do impulso que agiu sobre o asteroide durante a colisão com a Terra. Pessoal, como é que calcula impulso? É igual a força vezes o tempo. Força vezes o tempo. É a área do gráfico, tá? Isso aqui é numericamente igual à área do gráfico. E qual é a área do gráfico? É esse trapézio grandão aqui, tá bom? Então, como é que a gente vai calcular o impulso? A gente vai calcular pela área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos lá. Base maior, de 0 a 2. 2 menos 0 é 2. Então, base maior, 2. Mais. Base menor, de 1,2, ou melhor, de 0,8 a 1,2. 1,2 menos 0,8 dá 0,4, certo? Então, 2 mais 0,4. Vezes a altura. Quanto que é a altura do nosso trapézio? Vai de 0 a 2. Então, é 2 dividido por 2. Isso aqui cancela. O nosso impulso é simplesmente 2,4 newton vezes segundo. Tá bom? Novamente, vou repetir. Escrevam por extenso a sua resposta, tá bom? Escrevam que o impulso é 2,4 newton vezes metro em todas as questões. Beleza, pessoal? Bom, questão 13. Recentemente, os arqueólogos do Reino Unido apresentaram novas evidências sobre a origem do círculo de pedras de Stonehenge, na Grã-Bretanha. Famoso, né? Todo mundo já ouviu falar desse círculo de pedras.
testes geoquímicos indicam que a maioria dos monumentos megalíticos compartilham uma origem comum a cerca de 25 quilômetros de distância, enquanto as pedras azuis menores podem ter sido trazidas de outro monumento que foi desmontado e movido 280 quilômetros. Coisa pra caramba, né? Na letra A, observe o conjunto de pedras mostrado na figura A e considere que a pedra na horizontal está em equilíbrio estático, sustentada pelas duas pedras verticais de mesma altura. A pedra horizontal é homogênea, estando a sua massa uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento L igual a 4 metros. A força vertical F1, indicada na figura A, tem módulo igual a 9 vezes 10 a quarta newtons. Suponha que uma das pedras verticais se rompa, gerando imediatamente após a ruptura o diagrama de forças mostrado na figura B. Na situação da figura A, a força-peso, que age no centro de massa da pedra horizontal, produz um torque com módulo TP, ou tal P, né? A letra tal, em relação ao ponto O. O módulo do torque é dado pelo produto do módulo da força-peso vezes a distância d do centro de massa ao ponto O. Calcule o módulo do torque resultante na situação da figura B. De novo, um enunciado gigantesco, e aí a gente tem que ir caçando as informações, né? Então, a primeira coisa que a gente está olhando aqui é a figura A. Na figura A, ele mostra aqui, ó, F1 e F2, que são forças de reação do apoio, né? A gente tem aqui a pedra horizontal apoiada nas pedras verticais, V1 e V2, tá? Então, essas forças F1 e F2 são forças de reação dos apoios, tudo bem? E a força aqui, peso da pedra vertical, que age no centro de massa. Onde é esse centro de massa? Isso é importante. Olha só, ele fala que a pedra é homogênea e que a massa está uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento. Ou seja, o centro de massa é no meio da pedra, tudo bem? Se a gente tem massa uniformemente distribuída na pedra, o centro de massa é exatamente no meio da pedra, tudo bem? Isso é importante. Outra coisa importante, já que o peso está uniformemente distribuído, nós temos que F1 é igual a F2, tá? Então, como a gente descobre qual é o peso? Ele não falou nada para a gente de massa, densidade da pedra, nada. O que acontece aqui? Ele fala que está em equilíbrio estático. Se está em equilíbrio estático, significa que não tem movimento. Portanto, F1 mais F2 é igual a P, tá? Só que a gente sabe que F1 é igual a F2, então eu vou chamar tudo de F e vou dizer que o peso da pedra, né, a força-peso, é igual a 2F, tá? E agora, a gente descobriu o peso, né? Porque a gente tem F, ó, 9 vezes 10 a quarta newtons. Então, 2 vezes 9 vezes 10 a quarta. O peso é igual a 18 vezes 10 a quarta newtons. Por que eu estou procurando o peso? Porque ele me pediu o torque. O torque de quem? Da força-peso. Tudo bem? Então, eu tenho que multiplicar a força-peso pela distância dela até o ponto O, que é onde ele quer que a gente calcule o torque, tá? E qual que é essa distância? Bom, onde está a força-peso? Ela não está na metade da pedra horizontal? Então, a distância D vai ser metade da distância L, tá? Vai ser L sobre 2. L sobre 2 é 2, porque L é 4, tá bom? Se L é 4, L sobre 2 é 4 sobre 2, que é 2 metros. Então, agora eu tenho a força-peso e eu tenho a distância D. É só eu achar o torque. O torque de P vai ser a força-peso, que é 18 vezes 10 a quarta, vezes a distância, que é 2. 18 vezes 2 dá 36. Então, 36 vezes 10 a quarta. Vamos só corrigir a notação científica. Então, uma casa para a esquerda, soma 1 no expoente, e a gente vai ter 3,6 vezes 10 a quinta newtons, tá bom? Vezes metro.
unidade de torque, Newton vezes metro, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta da letra A. Letra B. O mistério que permanece sobre o monumento de Stonehenge diz respeito ao modo como pedras são tão pesadas teriam sido deslocadas percorrendo grandes distâncias. Para ilustrar tal desafio, calcule o trabalho que deve ser realizado por uma força horizontal aplicada a uma pedra de massa m igual a 1,8 vezes 10 a quarta quilogramas para arrastá-la com velocidade constante por uma distância d de 20 km e em contato com uma superfície horizontal de coeficiente de atrito cinético igual a 0,6. Sabendo que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules, expresse sua resposta em kWh. Pessoal, a Unicamp normalmente não se importa com a unidade em que você responde a questão, tá bom? Então, se ela não falar nada sobre unidade, você pode responder na unidade que for melhor para você. Geralmente, unidades compatíveis com o enunciado, né? Então, se o enunciado está em quilograma, em metro, em segundo, a sua resposta vai aparecer com essas unidades. Não tem sentido ficar transformando só para colocar uma unidade maluca aí, né? Mas, nesse caso, a Unicamp pediu uma unidade específica, tá bom? Então, se a gente for achar em joules, que é o que vai acontecer, porque a gente está trabalhando aqui ó, com quilograma, né? A gente vai achar a resposta em joules. Mas a gente não pode deixar essa resposta em joules. Se a gente deixar essa resposta em joules, a Unicamp vai dar, no máximo, meio certo, tá bom? Por quê? Porque ela pediu aqui, ó, expresse sua resposta em quilowatt-hora, tá bom? Então, a gente tem que fazer essa transformação no final. Tem que transformar a resposta para quilowatt-hora, tudo bem? Não pode deixar em joule, tá? Então, vamos lá. Como a gente vai fazer isso? Bom, trabalho é calculado por força vezes distância, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a força que é necessária para arrastar essa pedra com velocidade constante. Por que isso é importante? Ele fala aqui que o solo, né, a superfície onde a pedra está encostada, tem um atrito, tá? Então, o que está acontecendo? A gente tem o solo aqui, a gente tem a pedra está encostada no solo, e eu estou fazendo uma força aqui para puxar essa pedra, tá? Eu não estou levantando a pedra está sendo arrastada no solo. Então, eu tenho aqui a força peso, eu tenho a força normal, e eu tenho uma força de atrito aqui, que está me impedindo, ou tentando me impedir, de puxar a pedra para o lado direito, tá bom? O meu movimento está aqui, ó, para o lado direito, e eu tenho um atrito aqui para o lado esquerdo, tentando impedir que eu puxe a pedra, tá? Para que a minha velocidade de movimento seja constante, eu tenho que ter a minha força que eu puxo a pedra, né? A força que eu uso para puxar a pedra tem que ser igual à força de atrito, tá? Como que eu calculo essa força de atrito? Força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. No caso, o coeficiente de atrito cinético, porque eu estou com o bloco em movimento. Tudo bem? Bom, a normal é igual ao peso, nesse caso, porque eu estou num lugar horizontal, tá bom? Então, a normal é igual ao peso. Então, eu vou ter N igual a M vezes G. A massa, ele me deu 1,8 vezes 10 a quarta. E a gravidade é 10. Estava lá no topo da prova, né? Gravidade igual a 10. Então, a força normal vai ser simplesmente 1,8 vezes 10 a quinta newtons. Beleza. Então, a minha força de atrito vai ser 1,8 vezes 10 a quinta vezes 0,6, que é o meu coeficiente de atrito, tá? Eu falei que a minha força é igual à força de atrito. E o que ele está pedindo para mim? Ele está pedindo trabalho. Então, ó, a força eu já achei. Isso daqui é a força. Qual que é a distância? 20 quilômetros. Só que eu estou trabalhando
com quilograma, com metro por segundo ao quadrado. Então, a minha distância vai ser igual a 20 metros. Eu tenho que transformar para metros, né? Esse quilo aqui é 1000, é 10 a terceira. Então, eu vou ter uma distância de 20 vezes 10 a terceira metros. Distância e força, eu acho o trabalho. Então, T vai ser igual a força, que é 1,8 vezes 10 a quinta vezes 0,6. Então, eu vou colocar os números juntos, tá? 1,8 vezes 0,6 vezes 10 a quinta. Vezes a minha distância, que é 20 vezes 10 a terceira. Então, 20 vezes 10 a terceira. Trabalho vai ser igual a 2,16 vezes 10 a nona, né? Isso em joules, tudo bem? Então, quando a gente fizer essa conta aqui de cima, a gente vai chegar em 2,16 vezes 10 a nona joules. Lembra que eu falei que tem que transformar para quilowatt-hora, tá? Porque o enunciado pediu que a gente transformasse. Então, ó, 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules. Só conferindo aqui, é isso mesmo, ó, tá? A gente vai fazer uma regrinha de 3. Então, 1 kWh está para 3,6 vezes 10 a sexta joules. 2,16 vezes 10 a nona joules são a energia que eu quero descobrir, tá bom? Trabalho, energia, mesma coisa. Por isso que eu chamei de energia aqui, tá? Para não confundir com o T do trabalho que a gente usou em joules. Então, a minha energia gasta, né, para transportar a pedra, vai ser simplesmente 1 vezes 2,16 vezes 10 a nona, dividido, por que dividido? Porque esse número aqui, ó, eu vou multiplicar pelo energia, pelo E. Então, eu já vou passar ele dividindo aqui, ó. Eu vou multiplicar por E, então, eu vou passar dividindo já. Então, vai ficar 3,6 vezes 10 a sexta. Isso vai dar para a gente 0,6 vezes 10 a terceira quilowatt-hora. Posso deixar assim? Posso. Mas eu vou organizar aqui, ó. 10 a terceira dá para multiplicar tranquilo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. 0,6 vezes 10 a terceira dá 600 kWh, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta da letra B. 14. Na ilustração da figura, uma bomba eleva óleo até um reservatório. Um pressostato instalado ao lado da bomba tem a função de ligá-la e de desligá-la conforme varia a altura H do nível do óleo. Na letra A bomba é desligada quando a pressão manométrica no pressostato atinge o valor PM igual a 3,2 vezes 10 a quinta pascal. Lembrando que a pressão manométrica é dada por PM igual a P menos P0, sendo P a pressão absoluta e P0 a pressão atmosférica. E sabendo que a densidade do óleo em questão é 8 vezes 10 a segunda quilogramas por metro cúbico, qual é o valor de H para que o pressostato desligue a bomba? Bom, pessoal, por que ele deu isso aqui para a gente? Só para a gente entender que esse número já é a pressão que a gente vai usar para calcular, tá bom? O que acontece? O P é a pressão absoluta. A pressão absoluta é a pressão da coluna de líquido mais a pressão atmosférica, que é P0. Tudo bem? Mas ele já deu para a gente aqui a pressão manométrica, que é essa pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, eu já descontei aqui o que o meu pressostato mediria de pressão atmosférica. Eu já tenho só a pressão que o líquido exerce no pressostato, que é a pressão de coluna do líquido, tudo bem? E como que a gente calcula a pressão da coluna de um líquido? DGH. D é a minha densidade, G, gravidade, H é a altura do líquido, a altura da coluna, que é exatamente o que eu estou procurando, tá bom? Então, eu vou fazer num slide
vazio para a gente ter mais espaço, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. PM é 3,2 vezes 10 à quinta. É vezes 10 à quinta? É. Vezes 10 à quinta é igual a densidade, que é 8 vezes 10 à segunda, vezes a gravidade, que é 10, estava lá no topo da prova, vezes H, que é o que eu quero. Bom, isolando H, eu vou passar esses aqui lá dividindo. Então, eu vou ter 3,2 vezes 10 à quinta, dividido por 8 vezes 10 a... Olha só, aqui eu tenho a segunda e aqui eu tenho a primeira. 2 mais 1, 3. Então, 10 a terceira. Olha só o que eu vou fazer aqui, hein? Prestem atenção. Eu vou tirar essa vírgula aqui, tá? E eu vou... É como se eu tivesse multiplicado o 3,2 por 10, né? Então, eu andei uma casa aqui para a direita. Se eu ando uma casa para a direita, eu diminuo 1 no expoente. Então, eu vou ficar com 32 vezes 10 à quarta, dividido por 8 vezes 10 à terceira. Por que eu fiz isso? Porque 32 por 8 dá 4, tá? E aí fica mais fácil. Então, ó, 4 vezes 8 é 32. Então, eu vou ter 4 aqui em cima. O 10 à quarta dividido por 10 à terceira. Aqui está positivo, ele passa para cima, negativo. Então, eu vou ter 4 menos 3, que é 1. 4 vezes 10 vai dar 40 metros de altura para a bomba ser desligada pelo pressostato. Tudo bem? Na letra B, um elevador hidráulico faz uso da força exercida por um fluido, normalmente um óleo ou o ar. Num elevador residencial a vácuo, a força aplicada sobre a cabine verticalmente para cima é proveniente da diferença de pressão do ar na base e no teto da referida cabine. A parte inferior da base fica em contato com a atmosfera ambiente, portanto, na pressão atmosférica P0 igual a 100 kPa. Já na parte superior do teto, que é fechada hermeticamente, retira-se ar com uma bomba de vácuo, reduzindo-se a pressão. Qual deve ser a pressão P-sup na parte superior de uma cabine cilíndrica de massa 300 kg para que ela suba em movimento retilíneo uniforme? E aí ele continua aqui, né, com alguns dados. As áreas da base e do teto são idênticas e dadas por 1,5 metro quadrado. Despreze qualquer força de atrito. Então, nós não temos perdas aqui, tá bom? Olha só. O que está acontecendo aqui? A gente tem um elevador e ele está fechado por duas paredes, tá? Aqui embaixo, a gente tem a pressão da atmosfera, P0. E aqui em cima, a gente tem a pressão superior, que vai ser menor que P0. O elevador está subindo, tá? Então, aqui, ó, vai ser aplicada uma força para fazer o elevador subir a uma velocidade constante, tá? Ele fala que a velocidade de subida do elevador é constante. Tudo bem? Bom, o que faz o elevador subir, né? Ele fala aqui, ó, que a força vai ser gerada pela diferença de pressão. Então, vai ser P0 menos P superior. Claro que isso daqui vai ter que ser multiplicado pela área, tá? Por quê? Porque pressão é igual a força sobre área. Então, força é igual a pressão vezes área, tudo bem? Então, eu tenho que descobrir qual que é... Ele quer saber qual é a pressão superior, tudo bem? Qual que é a força? Aí é que tá. Eu tenho aqui uma força F para cima. E o que tem para baixo? Eu tenho o peso do elevador, tá? Então, F é igual a P. F é igual a mg. F vai ser igual a massa, que é 300, vezes g, que é a gravidade. F é igual... Isso aqui vai dar 3.000.
Então, eu vou escrever em notação científica para facilitar. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 10 à terceira, tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó. 3 vezes 10 à terceira é igual a P0, que é 100 kPa. 100 kPa. O K é 1000. Então, eu vou ter aqui 100 vezes 10 à terceira, menos a pressão superior, vezes a área. A área é 1,5. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar 1,5 dividindo. Então, eu vou ter 100 vezes 10 à terceira, menos a pressão superior, igual a 3 vezes 10 à terceira, dividido por 1,5. Isso daqui dá 2, então eu vou ter 2 vezes 10 à terceira. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar isso daqui para lá, vai ficar positivo, e isso daqui vem para cá, negativo. Então, eu vou ter pressão superior igual a 100 vezes 10 à terceira, menos 2 vezes 10 à terceira. E isso vai dar para a gente, ó, isso é igual, isso é igual. Então, 100 menos 2 dá 98 vezes 10 à terceira Pascal. Posso deixar assim, ou posso escrever que é 98 quilopascal, tá bom? Então, a minha pressão superior tem que ser 98 quilopascal para que o elevador suba com uma velocidade constante, tudo bem? 15, a gente está acabando, pessoal, faltam 2 só. Foi inaugurada em 2021 no deserto do Atacama, no Chile, a primeira usina termosolar da América Latina. Nessa usina, a energia solar é usada para fundir uma mistura de sais em temperaturas elevadas. A energia térmica armazenada nesses sais fundidos é então usada para produzir vapor de água em alta pressão e temperatura, o que aciona as turbinas geradoras de eletricidade. A coleta da energia solar é feita por mais de 10 mil espelhos móveis, heliostatos, distribuídos sobre o terreno. Na letra A, a insolação diária é a energia solar incidente por unidade diária durante um dia. Na área que ele indica aí, né, 6 vezes 10 à sexta metros quadrados, do terreno ocupado pelos helióstatos, palavra esquisita, mas é helióstatos, nós temos uma insolação de 8 kWh por metro quadrado, tá? Então, essa energia aqui é energia fornecida pelo Sol por metro quadrado em um dia, tudo bem? Uma fração de 5% dessa energia solar incidente no terreno é convertida em energia elétrica pela usina. Então, a usina tem uma eficiência de 5%, super baixa, tá bom? Eficiência de 5%. Energia esta fornecida para o consumo durante as 24 horas do dia a uma potência constante. Qual a potência fornecida pela usina? Então, pessoal, ele quer saber qual é a potência. Ele me deu uma energia por metro quadrado, ele me deu ar, ele me deu uma eficiência aqui, né? Então, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente vai encontrar qual que é a energia total fornecida pelo Sol naquela área, tá? Então, vai ser 8 vezes a área. Ó, não é 8 kWh por metro quadrado? Então, se a gente multiplicar pela área, a gente some com metro quadrado, fica só kWh, tá? Então, 8 vezes 6 vezes 10 à sexta. Isso daqui vai ser 48 vezes 10 à sexta kWh. Muito bem. Então, a gente tem a energia fornecida pelo Sol por dia, tá? Isso aqui é em um dia. Ok. Só que ele fala para a gente que a eficiência da usina é 5%. Então, a energia efetiva, né, a energia que a gente realmente vai utilizar, vai ser 48 vezes 10 à sexta, vezes 5, dividido por 100, que é 10 à segunda, tá?
Isso vai dar para a gente 48 vezes 5, 240. 10 à sexta menos 6 menos 2, né? Esse 2 está positivo aqui, ele vai subir negativo. Então, 6 menos 2 dá 4, 10 à quarta quilowatt-hora. Pessoal, quilowatt-hora é uma medida de energia mesmo, tá? E agora, como eu descubro a potência? Bom, potência é energia sobre tempo, tá? Ele perguntou aqui qual é a potência fornecida para a usina. E ele está falando aqui do tempo de um dia, que são 24 horas. Então, o que eu vou fazer? Para eu descobrir a minha potência, eu vou dividir a energia que eu achei, 240 vezes 10 à quarta, pelo tempo de um dia, 24 horas. Se eu tenho quilowatt-hora e divido por hora, eu cancelo a hora e fico com quilowatt, que é uma energia, que é uma medida de potência, tá bom? Então, olha só, por 24 dá 1, por 24 dá 10, e eu vou ter 10 à quinta watts. E essa é a minha resposta da letra A. Vamos ver a letra B. Quanto tempo leva para que uma massa M 25 mil toneladas de sal seja fundida se a potência luminosa usada para a fusão for pelo min igual a 400 megawatts? O calor latente de fusão do sal é 160 kJ por quilograma e desde o início até o final do processo a temperatura do sal permanece constante e é igual à temperatura de fusão. Bom, pessoal, aqui a gente vai usar a ideia do calor de fusão, né? Então, a gente vai descobrir quanto de energia o sal precisa absorver para fundir completamente uma massa de 25 mil toneladas. Pessoal, tonelada é igual a 10 à terceira quilogramas, tá? Então, olha, o nosso L tá dividido por quilograma, então a gente precisa fazer essa transformação. Então, a gente vai ter 25, esses 3 zeros aqui eu vou transformar em 10 à terceira. Então, vezes 10 à terceira, vezes o 10 à terceira para transformar em quilograma. Beleza. Agora, observem aqui, ó, a gente tem quilojoule. Eu vou transformar isso aqui para joule. O quilo, eu já falei para vocês que é 10 à terceira, é 1000. Então, eu vou ter aqui, ó, vezes 160 vezes 10 à terceira. Esqueci de mostrar a formulinha para vocês, né? Ó, Q é igual a M vezes L, tá? M é a massa, L é o calor latente de fusão, tá bom? Então, ó, a gente vai ter essa conta aqui. Eu não vou fazer essa conta ainda, tá bom? Por quê? Porque essa não é a minha resposta final, tá? Ele tá me perguntando qual é o tempo, quanto tempo demora para fundir completamente o sal se eu tiver uma potência de 400 megawatts. Então, de novo, eu vou usar P igual a, nesse caso, Q dividido pelo tempo. Se eu quero o tempo, eu vou passar o P para cá e o T para lá. Então, eu vou ter tempo igual a quantidade de calor dividido pela potência. Isso vai ser o seguinte, a quantidade de calor. Eu vou só dar uma organizadinha nisso aqui. Eu vou pegar os números primeiro, 25 vezes 160. Aí, aqui, eu tenho 10 à terceira vezes 10 à terceira vezes 10 à terceira. É só somar. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Então, 10 à nona. Dividido pela potência. A potência é 400 megawatts. Mega é 10 à sexta, tá bom? Mega é 10 à sexta. Eu preciso saber disso na prova? Precisa, tá? Eu preciso decorar que mega é 10 à sexta, que giga é 10 à nona, que micro é 10 a menos 6, que milli é 10 a menos 3, tá? Eu preciso saber dessas transformações. Bom, então a minha potência vai ser 400 vezes 10 à sexta. Ok. Vamos cortar um zero aqui, um zero aqui. E aí, a gente tem o seguinte, por 5 dá 8, por 5 dá 5, por 8 dá 1, por 8 dá 2,
2 vezes 5, 10. Esse 6 está positivo, sobe, negativo. 9 menos 6 dá 3. Então, eu vou ter 10 vezes 10 a terceira. O meu tempo vai ser igual a 10 a quarta, né? É só somar 1 mais 3, 4 segundos. Então, o meu tempo é 10 a quarta segundos ou 10.000 segundos, o que vocês preferirem, beleza? Vamos para a última questão, questão 16. Uma nova forma de geração de energia elétrica eólica que vem sendo testada usa a vibração de uma haste vertical de carbono produzida pela força do vento. A energia da oscilação da haste é transformada em energia elétrica por meio de alternadores. Esse sistema apresenta vantagens para o meio ambiente, uma vez que não utiliza as turbinas eólicas convencionais por serem muito barulhentas e perturbarem as comunidades vizinhas e a migração de pássaros. Na letra A, uma haste vertical rígida, usada num experimento de laboratório, oscila com pequena amplitude de forma que a sua extremidade superior descreve um movimento aproximadamente horizontal. A posição horizontal na extremidade, x de t, varia com o tempo t conforme o gráfico da figura A. Calcule a velocidade escalar média e o módulo... MV não, pessoal, tem uma coisa errada aqui. Eu vou corrigir, senão vai ficar estranho, tá? É VM, tudo bem? Oh, meu Deus. Não estou acostumada com esse teclado. Desculpem. De novo. VM, tá? Então, aqui, ó, ele quer a velocidade escalar média e a velocidade média da extremidade superior da haste durante um período completo de oscilação. Aí vocês vão olhar para isso aqui e vão falar, nossa, mas que diferença faz? Velocidade escalar média e velocidade média? É tudo a mesma coisa, não é? Não é. Olha só, a velocidade média é algo vetorial. Então, a minha distância também vai ser vetorial. Como assim a distância vai ser vetorial? Eu vou olhar só para os deslocamentos, tudo bem? Eu vou olhar para as posições. Então, olha só aqui no gráfico. Ele quer durante um período completo de oscilação. Então, eu vou olhar para esse espaço aqui, tá bom? Esse aqui é um período completo de oscilação. Olha só, o meu S inicial é aqui no zero, x, 0. Aí eu vou andando, vou para 1,5, aí volto para 0, aí volto para 1,5, e aí o meu S final é 0, tá? Então, o S inicial é 0. O S final é 0 também. A minha velocidade média vai ser o S final, que é 0, menos o S inicial, que é 0, dividido pelo tempo. Eu vou só colocar aqui para vocês entenderem, tá? O tempo é de 0 a 0,2, então, 0,2. Minha velocidade média vai ser 0. Por quê? Porque eu saí de um ponto e cheguei nesse mesmo ponto, tá bom? A velocidade média é algo vetorial, ela não considera toda a distância percorrida, só importa o ponto inicial e o ponto final. Se eles são o mesmo ponto, a minha velocidade média é 0, tudo bem? Agora, a velocidade escalar média considera a distância completa, a distância percorrida, tá? Então, a minha velocidade escalar média vai ser igual à distância percorrida dividido pelo tempo que eu demorei para percorrer essa distância. Olha só, qual foi a minha distância percorrida? Então, eu saí do 0, aí eu andei aqui até 1,5. Então, eu andei 1,5 metros. Aí, eu voltei para o 0. Então, eu andei mais 1,5 metros. Aí, eu fui aqui para o menos 1,5, tá vendo? Então, eu andei mais 1,5. Ah, desculpa, não é metros, né? Centímetros. Tudo centímetro, tá? Então, 1,5 centímetros. Aí, depois eu voltei para o 0 de novo. Então, eu andei mais 1,5 centímetros. Eu tenho que somar tudo isso aqui, tá? Então, ó, aqui dá 3
e aqui dá 3. 3 mais 3, 6 centímetros. Então, eu andei, no total, 6 centímetros, tá? É isso que eu vou pôr aqui na distância. Então, a minha velocidade escalar média vai ser igual a 6 centímetros dividido pelo tempo. Qual que é o tempo que eu demorei para andar 6 centímetros? 0,2 segundos, tá? 0,2 menos 0 é 0,2. Então, 0,2 segundos. Deixa eu apagar aqui, 0,2. Beleza. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa vírgula aqui e vou botar um 0 aqui. Eu multipliquei por 10 em cima e embaixo para facilitar a conta. Por 2 dá 1, por 2 dá 30, tá? Então, a minha velocidade escalar média vai ser 30 centímetros por segundo. Posso deixar assim? Pode, tá? Não precisa transformar para metro por segundo, tudo bem? Pode deixar em centímetros por segundo, tranquilo. A Unicamp não vai encrencar com isso, tá bom? Pode deixar assim. Não perca tempo. Vamos para o último item, letra B, da questão 16. O movimento da extremidade superior da haste do item A é similar ao de um pêndulo. Um pêndulo simples de comprimento L, 2 metros, e massa M em sua extremidade inferior, a massa da haste em si é desprezível, é solto a partir do repouso do ângulo θ0 igual a 26 graus. Então, aqui na figura B, ele está mostrando para a gente que a bolinha vai partir daqui, então aqui é o ponto inicial, e ela vai andar para cá, que é o ponto final, depois ela vai para o outro lado, tá? Mas só interessa aqui metade da trajetória dela, beleza? Despreze perdas por atrito e calcule a velocidade da massa M quando ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória. Quando que ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória? Aqui, ó, onde eu chamei de F, tá bom? Pessoal, ele falou para desprezar as perdas por atrito. Isso significa que a energia se conserva, tá? Então, eu vou resolver esse exercício por energia, porque eu acho mais fácil, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer? Aqui é o comprimento do fio, então é 2 metros também, porque aqui é o fio, certo? Então, eu tenho 2 metros aqui. Aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Essa altura, deixa eu apagar isso aqui, ó. Essa altura aqui, ó, eu vou chamar de x. E essa distância aqui, ó, que sobrou, vai ser 2 menos x, tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Aqui é um ângulo de 90 graus. Porque eu falei que é, tá bom? Eu coloquei assim. Eu disse que aqui é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Cosseno de 26 graus é igual a cateto adjacente, que é 2 menos x, dividido pela hipotenusa, que é 2. Quanto que é cosseno de 26? Ele me dá aqui, ó, 0,9. Então, eu vou ter 0,9 igual a 2 menos x dividido por 2. Eu vou passar o 2 multiplicando, então, eu vou ter 2 menos x igual a 1,8. Agora, eu passo isso daqui para lá negativo, esse daqui para cá positivo. Então, eu vou ter x igual a 2 menos 1,8. X é igual a 0,2. Então, essa minha altura aqui é 0,2. Por que eu calculei isso? Porque eu vou considerar o seguinte, aqui, ó, é a minha energia potencial gravitacional igual a 0. Portanto, a minha energia cinética é a máxima, tá bom? E aqui em cima, a minha energia potencial é máxima e a minha energia cinética é 0. Por que eu fiz isso? Porque assim, eu consigo calcular essa energia aqui e igualar com a energia cinética, tá bom? E aí, eu vou descobrir a velocidade que eu quero. Então, vamos lá, ó. Energia potencial gravitacional é igual à energia cinética. Por que é igual? Porque não tem perdas,
tá bom? Ele fala que não tem perda. Então, a energia potencial, toda ela vai se transformar em energia cinética. Tudo bem? A minha energia potencial é mgh. mgh. E a minha energia cinética? mv² sobre 2. Olha só, eu posso cancelar a massa. Ainda bem, né? Porque ele não deu a massa no enunciado, né? Então, vamos lá, ó. G igual a 10. A altura, eu acabei de calcular. 0,2. 0,2 igual. Velocidade ao quadrado, e a velocidade é o que eu quero, dividido por 2. Eu vou passar o 2 lá multiplicando. Então, eu vou ter v² igual 10 vezes 0,2 é 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2. Olha só, raiz de 2 vezes 2 é 2. Então, a minha velocidade é 2 metros por segundo. E nós finalizamos a prova de física. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas resoluções. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Curte o vídeo e compartilhe. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Esse vídeo vai ficar disponível e a gente vai respondendo as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Bons estudos e até a próxima!